Para amanhã deste sábado, eu trouxe para partilhar com os irmãos um assunto que eu, em poucos lugares eu o apresentei, porque é o meu sermão mais difícil, como eu disse ontem aos irmãos. Porquê? Sabem, se nós pegássemos no volume sagrado e fôssemos selecionar aquilo que nos agrada e aquilo que não nos agrada, e fôssemos ficar apenas com aquilo que nos agrada, a Bíblia ficaria deste tamanho. Porque muito daquilo que está nas Sagradas Escrituras, dirigidas para o povo de Deus, não é necessariamente uma mensagem que faz inchar o nosso orgulho, que nos faz sentir bem como nós estamos. Porque esse não é o objetivo das Sagradas Escrituras. E muitas vezes, tal como nós vimos ainda da parte da manhã, muitas vezes o que acontece é que para salvar, Deus pode, e vai fazer isso, utilizar uma experiência de vida e às vezes uma pregação que não é daquelas que o nosso coração encaixa com a maior das facilidades. Deixem-me dar-vos um exemplo muito rápido. Certa ocasião houve um profeta que teve que dizer ao rei da nação, apontando-lhe o dedo, e teve que lhe dizer: não, tu é que és o perturbador de Israel. Não seria a coisa mais agradável deste mundo, não é? Houve outra ocasião em que outro profeta teve que dizer a um outro rei que se condenou a si próprio: olha, tu és esse pecador que acabaste de escrever aí. E às vezes isso acontece. Às vezes, quando o Senhor tem uma mensagem para nós, ela não vai deixar o nosso coração orgulhoso, não vai deixá-lo sequer satisfeito consigo próprio, mas tem o objetivo de rasgar e de nos fazer entender a nossa miséria. Mas não se preocupem com isso, porque já o apóstolo dizia que era um homem miserável, e a pergunta dele, que era uma pergunta de retórica, era: quem me livrará do corpo desta morte? Portanto, o problema para o apóstolo não era ele ser miserável, porque isso já era garantido. O problema era: quem é que me vai salvar? Ao longo de toda a história da Bíblia, nós encontramos vários e diferentes grupos de pessoas que se opõem, justos e ímpios, santos e pecadores, até nas divisões sociais, fariseus e saduceus, judeus e samaritanos, etc. E todos nós gostamos de participar ao grupo que está certo, ao grupo que tem razão, ao grupo a quem lhe vai correr bem. Na história da Bíblia, esse era um dos maiores motivos de orgulho do povo judaico. Irmão, pode colocar, por favor, a minha apresentação, não se importa. Vocês pensam e acham-se na condição de herdeiros espirituais de Abraão, mas na verdade, na prática, vocês são herdeiros e refletem o caráter do vosso pai, que é o próprio Satanás. Será possível nós estarmos no grupo errado, pensamos orgulhosamente que estamos no grupo certo? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Acabamos de ver isso. E sabe o que acontece muitas vezes? O que acontece muitas vezes é que ao longo da Bíblia Deus tem de separar os grupos, tem que distinguir. Eu vou mostrar-vos um exemplo. Os irmãos conhecem aquela história de Gideão, conhecem? Agora vejam lá. Força. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: havia um combate, havia uma batalha que era preciso ir. Quem for cobarde e medroso, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo? Esse irá contigo. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Força.
E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gedeão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu aqui que era preciso ir para uma batalha, para uma guerra. E não se esqueçam que nós hoje também estamos numa guerra, pela verdade. E havia 32 mil homens que estavam lá, prontos para a batalha. E o Senhor que lê o coração, que é coisa que nós não conseguimos fazer, o Senhor disse: nem todos estão prontos para esta batalha. Há uma parte do povo que vai ser um empecilho para a vitória e para que a glória seja entregue a mim. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma purga, que nós conhecemos em termos escatológicos de outra forma. Vou ter que fazer uma sacudidura. Então Deus faz 2 sacudiduras. Primeiro, vai embora quem quer. Segundo, vai embora quem eu mandar que deve ir embora. E eu estou tão à vontade para contar esta história, porque se fosse Gedeão a fazer isto, nós poderíamos pensar que ele estava a fazer mal. Mas é o próprio Deus que faz isto. E Deus diz: primeiro vai embora quem quer. Quem não quer estar aqui, quem tem medo, quem é cobarde, para usar aquelas palavras, quem se acha a si próprio não apto para a obra, pode ir embora. E de 32, que já era uma minoria com relação ao adversário, de 32, quantos é que ficaram? 10. E Gedeão deve ter pensado: poxa, eu com 32 já estava complicado fazer aqui uma estratégia militar. Agora com 10 mil, pronto, mas vai ter que ser, não é? Deus mandou embora e Deus diz: não, ainda não acabou. Agora sou eu que vou dizer quem vai embora. E o sinal é este: vais levá-los a beber água, os que levantarem a água à boca ficam, os outros podem ir embora, que eu sei que eles não estão prontos e eu quero que eles saiam, que vão embora. Deus diz isto. Quantos é que ficaram? 32 mil, diminuiu para 10 mil e diminuiu para 300. Isto é menos de 1%. Ou seja, naquela igreja, para fazer aquela obra, menos de 1% da igreja estava pronto de acordo com o critério divino. Se número fosse o que importa, eu me juntaria à Igreja Romana. Ou até aos muçulmanos. Número não é o que importa. O que importa é aquilo que nenhum de nós consegue saber, que é ler o coração. E o Senhor leu o coração. E sabia quem eram aqueles que iam por sua conta, que eles próprios disseram: eu não quero pertencer, eu não estou apto. Mas havia um outro grupo de 9.700 pessoas que diziam: eu estou pronto, eu estou apto, e o Senhor disse: não estás nada, tu vais embora. A história do grande desapontamento de 1844 mostra uma coisa semelhante, que é o quê? Diante das dificuldades, nem todos estavam prontos. Eu vou mostrar-vos aqui um texto da história da redenção, que diz que aproximadamente 50 mil pessoas abandonaram as igrejas para aguardar a volta de Jesus em 1844. Só que Jesus não voltou, veio um grande desapontamento, veio uma severa prova, que a irmã é muito clara a dizer que Deus queria testar, queria provar o seu povo, e houve ali uma sacudidura muito forte. Sabem quantos é que aguentaram? Ora, vê lá, companheiro. Há aqui um prefácio histórico de primeiros escritos que diz que depois, quando houve a reorganização, 50 ficaram. 50 mil, se ficassem 5 mil era 10%. Se ficassem 500 era 1%. Mas ficaram 50, que é 0,1%. Isto é muito perto de nós. Não é no tempo de Gedeão. Mas, para terem esta noção, deixa-me dizer-vos uma coisa. Eu talvez seja já das pessoas mais velhas aqui dentro, que há aqui muita gente mais nova do que eu. Quando a irmã White morreu, a minha avó tinha 14 anos. Esta gente é relativamente perto de nós, no global da história humana. E o que é que aconteceu? Depois do grande desapontamento, 0,1% ficaram firmes. E organizaram-se para iniciar aquilo que veio dar origem à Igreja Adventista, à qual nós todos participamos. Por que razão é que isto acontece? O irmão aí tem um pensamento que eu queria ler com os irmãos.
Enche-se-me de angústia o coração ao pensar eu nas mensagens desinteressantes pregadas por alguns pastores nossos quando têm de pregar uma mensagem de vida e morte. Os pastores estão dormentes. Os pastores, esses bandidos que não ajudam a igreja. Estão também, quem? Os membros da igreja. Então, irmão White coloca aqui todos dentro do mesmo saco, para usar uma expressão que nós conhecemos, não é? Os pastores estão dormentes e os membros também. E o mundo perece em pecado. Que Deus ajude seu povo a despertar e a andar e trabalhar como homens e mulheres que estão nas fronteiras do mundo eterno. Porquê? Porque rapidamente uma surpresa terrível vai sobrevir aos habitantes do mundo. Imprevistamente, com poder e grande glória, Cristo virá. Não haverá então tempo de preparo para encontrá-lo. Agora é o tempo de proclamarmos a mensagem de advertência. Portanto, aquilo que o Senhor diz é que é preciso levar uma mensagem de advertência. E lembram-se, de acordo com o mandato evangélico, onde é que começa a ser pregada a mensagem de advertência? Em Jerusalém, que é a casa de Deus, que é o povo de Deus. E depois é que vai aos vizinhos, depois é que vai aos outros. Então começa a ser pregada aqui. Mas nós precisamos de mensagem de advertência. Irmãos, querem que vos resuma a Bíblia toda em 30 segundos? Sabem que em toda a história da Bíblia só houve um profeta que foi enviado a uma nação estrangeira, que foi o profeta Jonas, que foi enviado a Nínive. Todos os outros foram enviados à casa de Israel. Houve um que foi enviado à Babilónia, mas foi para pregar aos judeus. Mas, de resto, todos os profetas foram enviados à casa de Israel. Isto não quererá dizer alguma coisa? Como é que podemos ir pregar aos outros se nem sequer nós estamos convertidos? Como é que podemos partilhar algo que nem sequer nós temos? Então a mensagem de advertência vai começar por onde? Pela casa de Deus. Vai começar pela casa de Israel. E sabem o que é que Deus diz? Deus diz o seguinte: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Para transgredir contra Deus, isto é... gostava de parar aqui neste bocadinho só. O Senhor olha para a sua casa, o seu povo escolhido, a quem deu os seus mandamentos, a quem deu as suas normas, e diz que vocês e os vossos pais transgrediram contra mim. Nós temos um sério problema de fidelidade. E o Senhor olha para as nações de Israel, para a casa de Israel, perdão, os filhos, e diz: transgrediram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. Os profetas muitas vezes tinham uma missão complicada. Falamos esta manhã de Moisés. Eu quero sugerir que a missão de Moisés a falar com o rei do Egito não teve tanta oposição como alguns profetas que foram pregar à casa de Israel. Porque o próprio Senhor disse: vós matais os profetas que vos foram enviados. E Moisés no Egito ainda conseguiu safar-se com vida, pelo menos. O Senhor vai dizer mais ainda. Antecipando a dificuldade da pregação, Ele vai dizer o seguinte: força. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta. Portanto, não importa a reação, tu tens que pregar esta mensagem, tu tens que anunciar isto que eu te vou dizer, e não importa o que eles dizem, eu já sei que eles são rebeldes, mas que não seja por causa disso que tu deixas de fazer essa pregação. Agora, são tantos e tantos e tantos os exemplos disto que eu acabei de dizer. Eu vou apenas mencionar um outro profeta, que é Isaías: clama em alta voz, não te detenhas, que nada te faça parar. Levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Há pouco, há 30 minutos, eu perguntei aos irmãos se Deus queria salvar também o Egito, no tempo de Moisés. E por isso é que lhe enviou aquelas pragas, aquelas operações maravilhosas, etc. Agora, diante disto que está aqui, anunciar à casa de Jacó os seus pecados, porque nós não gostamos disto. Sabem o que é que nós gostamos? Nós gostamos daqueles relatórios.
tivemos tantas atividades, fizemos tantos batismos, tivemos os estudos bíblicos, tivemos isto tudo, e isto é ótimo, ainda bem que isso acontece, mas isso agrada o nosso coração, e nós achamos que somos os maiores adventistas que existem, até somos exemplos para os outros, e o Senhor aponta o seu dedo e diz assim: anuncia à casa de Israel a sua transgressão. Para quê? Para nos castigar ou para nos fazer despertar do sono dormente que nós vimos, para nos levar até ao arrependimento e até à salvação? O Senhor olha para a sua casa e vê: eu não os posso salvar como eles estão, eles não estão preparados para serem salvos, então eu tenho que enviar um profeta para os advertir, nem que seja com uma mensagem dura, nem que seja com uma mensagem violenta, a ver se eles acordam, porque a alternativa é perderem a salvação, é serem destruídos para sempre. E entre uma e outra coisa, eu prefiro magoar os sentimentos deles, eu prefiro correr o risco deles se sentirem ofendidos, do que deixá-los de estar como estão, porque neste momento eles estão perdidos. Entendemos até agora? Então vai e anuncia à casa de Israel a sua transgressão. O profeta Ezequiel, ele mostra o juízo que o Senhor fará abater-se sobre a casa de Israel. Vamos ler. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, de acordo com Isaías, passar a navalha de barbeiro é uma obra de devastação, de destruição. Como navalha de barbeiro, e a tomarás, e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Isto aqui já era um problema, porque o sacerdote não devia rapar a barba. E quando é dada esta ordem, já faz estremecer, porque alguma coisa diferente vai acontecer. E isto é o semelhante, como eu falei na quarta-feira, quando o filho da viúva de Naim vai ao funeral e o Senhor toca no caixão, isso era uma transgressão da lei mosaica, faz parar logo tudo. E aqui a mesma coisa. E então o que é que acontece? Tomarás uma balança, a balança é sinal de juízo, julgamento. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. E o que é que vai acontecer? Uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, enquanto se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e feri-las-ás como uma espada ao redor dela. E uma outra terça parte espalharás ao vento, porque sairá a espada atrás deles. Isto é simbólico de uma ação de juízo para com a casa de Israel. Porquê? Cortar a barba literalmente é uma ação de juízo, não é? É uma ação de estética, sei lá, qualquer coisa. Portanto, isto simboliza aquilo que o Senhor vai fazer na sua casa devido às transgressões que o seu próprio povo comete. E fiquem tranquilos que eu já vou mostrar quais são as transgressões. Então o que é que o Senhor diz? Vamos pegar na minha casa e eu vou decretar o meu juízo sobre a casa de Israel. Uma terça parte vai para o fogo. Uma outra terça parte vai para a espada. E uma outra terça parte é espalhada ao vento. O que é que sobra? Eu vou repetir. Uma terça parte para o fogo, uma terça parte para a espada, uma terça parte para o vento. Se fosse um quarto para o fogo, um quarto para a espada, um quarto para o vento, ainda sobrava mais um quarto. Mas agora são 3 partes e vai uma para o fogo, uma para o vento e outra para a espada. O Senhor olha para a sua igreja e o que é que vê? Será que se aproveita alguma coisa? Irmãos, felizmente sim. Amém. Ora coloca, companheiro. Também tomarás deles um pequeno número. Qual é a expressão que nós usamos para pequeno número? Remanescente. Também tomarás deles um pequeno número e atá-los-ás nas bordas do teu vestido. Há esperança para um pequeno número. Amém? Amém. Não há esperança para todos. Ou melhor, esperança para todos até há. Mas no final nem todos, a maioria não quererá aproveitar essa esperança. Mas há um pequeno número, há um remanescente que sobra e o Senhor diz: esses vais atar, esses não vais queimar. E sabe o que é que o Senhor vai fazer a esse pequeno número? Vai olhar para ele, vai analisar o coração, que é a mesma coisa que dizia vai analisar o caráter, e vai dizer assim: não, nem todos servem afinal. E ainda destes, que é do pequeno número, tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás e haverá um fogo na casa de Israel. Oh irmão, eu venho à igreja para ser animado, não venho à igreja para o irmão estar a dizer que a igreja vai toda morrer no fogo. Mas não sou eu que digo, é a Bíblia.
E é o próprio Deus que dá essa mensagem. Porquê? Porque Ele quer queimar a igreja toda? Porque Ele quer destruir a igreja toda? Ou porque Ele quer que a igreja desperte para não participar disto? Porque Ele olha para a igreja e diz, não estão prontos. Aliás, eu nem trouxe o maior exemplo de todos. Nós, povo de Deus, estamos 40 séculos à espera de um Messias. 40 séculos. Que é do tempo de Adão até ao tempo em que Jesus surgiu na barriga de mulher. 40 séculos. Quando finalmente surge o Messias, quem é que estava pronto? Quem é que estava lá? Estava a mãe, logicamente. Estava o pai que acompanhou a mãe. Estavam uns pastores que foram avisados pelos anjos. E estavam uns estrangeiros que nem eram judeus, mas que estavam atentos às profecias dos judeus. Portanto, meia dúzia de pessoas que apareceram lá. O momento mais importante da história da humanidade, em que surge o Messias, quantos é que estavam atentos? Meia dúzia de pessoas. E os animais também que estavam lá. A maioria da igreja estava onde? A maioria da igreja estava onde? Porque havia igreja. Não estava atenta à primeira vinda de Jesus. Passou o grande momento. Se a Bíblia diz que não há nada de novo debaixo do sol, não correremos nós o mesmo risco hoje? Na iminência da segunda vinda de Jesus? Então não nos espantemos quando Jesus olha para a igreja e diz, só sobra um pequenino grupo, mas mesmo desse pequenino grupo, alguns não servem, e vai haver um pequeno grupo do pequeno grupo. Será que isto pode ser mesmo assim? Será que não há exagero? Será que a interpretação não está bem? Isso era uma coisa que acontecia lá atrás, no tempo dos profetas do Antigo Testamento? Ora, coloca, companheiro. Para o nosso tempo, a mensagem é uma solene declaração que faço à Igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registados nos livros da Igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Professam servir a Deus. Nós somos descendência de Abraão, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamão. Vós sois filhos do diabo. Nenhum em 20. Quando estamos aqui na sala? 50? 60? Dentro desta estatística, talvez 3 estejam preparados. O texto não diz, o que eu mostrei aos irmãos, não diz que só se vai salvar um em 20. Não é isso que diz. Diz que a condição do povo é que nenhum em 20 está preparado. Então, se surge esta advertência, é para quê? É para passar já a sentença de condenação à morte? Ou é para dizer, acorda, desperta, ainda estás a tempo. Não te deixes misturar com o grupo que vai para o fogo, que vai para o vento e que vai para a espada, porque ainda temos tempo. Então não é uma mensagem de catástrofe e de fatalidade. É a misericórdia do Senhor a fazer-te despertar enquanto ainda há tempo. Amém? Amém. Este pequeno grupo que surge ali é que deve ser o foco da nossa atenção. Porquê? Porque diante disto, aqueles irmãos mais distraídos vão pensar, estou perdido. Ou vou para o fogo, ou vou para a espada, ou vou para o vento. Sou um desgraçado, estou perdido. Não tem que pensar isso. O que tem que pensar é, o que devo eu fazer para fazer parte do pequeno grupo e depois daquele que sobra? É isso que deve perguntar. É isso que quer saber. Eu vou dar-vos um exemplo. Certamente tem aqui alguém que já alguma vez foi a uma entrevista de trabalho, certo? Nunca ninguém foi a uma entrevista. Quem já foi a uma entrevista de trabalho? Ok, muito bem. Vocês não foram os únicos. Havia uma posição para preencher e havia 20 candidatos, não é? Vocês chegaram lá preocupados. Eu vou fazer parte dos 19 que não vão ser selecionados. Foi isso que fizeram? Não. Como é que eu tenho que me preparar? O que é que eu tenho que fazer para ser escolhido? É ou não é? Então não nos concentremos nos que vão para o fogo, nos que vão para a espada e nos que vão para o vento. O que tenho eu de fazer, e não importa os outros, Deus vai tomar conta dos outros e cada um decide por si próprio, mas eu por mim, o que é que eu tenho de fazer para fazer parte do remanescente e do remanescente que sobra do remanescente? Lembram-se o que o Senhor dizia de Jó? Viste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E os nossos teólogos
Gastam tempo e mais tempo a debater uma vida sem pecado, uma vida assim, mas não sei o quê, quando a principal pergunta não é essa. A principal pergunta é: o que tenho eu de fazer para Deus dizer de mim o que disse de Jó? Amém? Amém, amém. Porque se Deus disser de mim o que disse de Jó, eu não estou preocupado com o fogo, eu não estou preocupado com o vento, nem com a espada. Eu estou grato pela sua misericórdia que me deixa fazer parte do seu último remanescente. Amém? Amém. Então concentrem a vossa mente nisso. Concentrem o coração nisso. Isso é o que importa no final da história. Contudo, existe uma descrição que dá para perceber as características do remanescente que sobra. O próximo texto, força, o próximo texto diz o seguinte: só escaparão os que deles se escaparem, os que escaparão da destruição, da devastação, mas estarão pelos montes como pombas dos vales, gemendo cada um por causa da sua iniquidade. Este texto é tão interessante. Não é verdade que nós sabemos escatologicamente que o povo de Deus terá que se refugiar nos montes no final dos tempos. Este versículo faz alusão a isso. Mas qual é a característica deles? Vejam lá, eu vou dar algumas opções, já leram aqui. Uma das opções é: aqueles que finalmente farão parte do remanescente são aqueles polícias da igreja que estão sempre à procura de ver os pecados dos outros irmãos. São esses? Não. Os que participarão do remanescente são aqueles que estão sempre à procura dos defeitos e de mudar a igreja toda, porque eles é que são o Messias da igreja. São esses? Então quem é que faz parte do pequeno remanescente? Os que gemem por causa do seu pecado. Os que choram por aquilo que são. O que é que Davi fez quando Natália disse: tu és esse homem? Arrependeu-se. Eu podia ter mandado matar Natan. Estava no poder dele fazer isso. Olha, este indivíduo está aqui a dizer uma mensagem que eu não gosto, está-me a denunciar em frente a toda a gente, mandem matá-lo. Podia ter feito isso. O que é que ele fez? Ele foi-se vestir de saco e cobrir-se de cinza. Dito de outra maneira, ele foi gemer por causa da sua... que trouxe uma desgraça completa para a sua casa, já agora. Até ali, Davi era o maior. Desde que ele era um pastor de cordeirinhos, até ser rei, era o maior. Desde esse momento para a frente, a família dele, um irmão matou outro, olha, uma desgraça completa. Mas o que é que ele fez? Gemeu pela sua iniquidade. Vão lá ler o Salmo 51, está lá o choro e o pranto dele. O remanescente destaca-se por isto. O remanescente destaca-se porque geme, porque sofre, porque chora por aquilo que é, porque pode não estar à altura daquilo que Deus pede. Sabem, quando terminar aquilo que nós chamamos o tempo da graça, ou o tempo de prova, quando finalmente não houver oportunidade, sabem o que é que vão fazer esses que sobram? Ora, coloca lá, companheiro. Saiu um decreto para se matarem os santos, isto é a perseguição contra os guardadores do sábado que está à nossa frente, o que fez com que eles clamassem de dia e noite por livramento. Isto foi o tempo da angústia de Jacó. Todos os santos o que é que fizeram? Clamaram com a angústia de espírito. Ela não é gemer isto. Ela não é chorar, prantear fortemente. Estão a ver a mesma característica aqui à frente? Quem são estes? Estes não vão para o fogo, nem para a espada, nem para o vento. Estes fazem parte do último remanescente que permanece até ao fim. É por isso que Paulo dizia: miserável homem que eu sou. Ele também apontava problemas às igrejas, ou se apontava. Mas era isso só o ministério dele? Ou ele dizia: quem me livrará a mim? Ele podia dizer, agora vejam bem, digam lá, vamos dizer aqui a nossa opinião. Se há pessoa que merece elogios por ser tão missionário e tão grande na Bíblia, é Paulo, correto? E eu gostaria de chegar aos calcanhares dele, concordam comigo? E ele o que é que dizia de si mesmo? Eu sou o maior missionário que existe. É isso que ele dizia? Eu sou um miserável. Eu até dizia mais: aquilo que eu quero fazer não faço, e o que não quero eu faço. Ou seja, eu nem tenho controle de mim próprio se não for o Espírito do Senhor a me controlar. O que é que ele fazia? Gemia pela sua iniquidade, pelo seu pecado. O que é que Deus diz que fará àqueles que se humilham a si próprios? Sabem quem é que é o exaltador mor? Eu serei semelhante ao Altíssimo, eu subirei acima das estrelas, eu me sentarei no trono.
Isto não é o comportamento típico dos que gemem pelas suas próprias iniquidades, exatamente o contrário, mas são esses que são elogiados por Deus. Os que sofrem e se angustiam pela miséria que eles próprios têm. Isto agrada ao coração de Deus. Isto é um cântico, isto é um hino que Deus gosta de ouvir. E são esses que finalmente vão sobrar. São esses que finalmente vão subsistir. Por que razão? Por que razão será Deus tão escrutinador e tão rigoroso com a sua igreja? Eu vou ler rapidamente alguns textos. Vamos lá. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém. Não está a falar dos outros. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos. Mais do que as nações, mais do que os outros. E os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Dito de outra forma, não respeitaram os meus mandamentos. Seguinte, portanto, assim diz o Senhor Jeová, porque multiplicaste as vossas maldades. O Senhor o que é que multiplica em nosso favor? As suas misericórdias a cada manhã. E nós para com Deus o que é que multiplicamos? É isto que nós devolvemos a Deus pelo bem que Ele nos faz? O Senhor multiplica as suas misericórdias e nós multiplicamos as nossas maldades e não andamos nos seus estatutos, não andamos nos seus mandamentos. Já agora, o Senhor está a apontar o problema à igreja que não anda nos seus mandamentos. Uma das características do último remanescente que sobra é ou não é guardar os mandamentos de Deus? Vamos ver aqui. O Senhor diz que nem toda a gente na igreja faz isso. Nem todos que dizem são descendência de Abraão guardam os mesmos mandamentos que Abraão também guardava. Pelo contrário, multiplicam as suas maldades. E o Senhor vai fazer o que nunca fez, por causa das abominações que se praticam na casa de Israel. Há outra característica, que é o que é? Vai chegar um momento em que buscarão palavra de um profeta, mas não a vão encontrar. O que é que a casa de Israel ao longo de séculos fez aos profetas que o Senhor lhe enviou? Mas nós não. Nós não somos como esses. Nós temos uma voz profética para o nosso tempo e nós respeitamos tudo o que a voz profética diz. No nosso estilo de vida, no nosso regime alimentar, nos nossos comportamentos, entretenimentos, vida da igreja, nós respeitamos tudo. Nós não somos como esses antigamente. Será? Ou será que Deus se vai ver obrigado a dizer de nós o mesmo que disse da igreja no antigamente? O outro texto a seguir diz também que existem profetas loucos que fazem profecia que o Senhor não mandou que fizessem. E nós temos um caso muito clássico disto na Sagrada Escritura. Mas isto pode acontecer. Nós podemos fazer pregação para ensinar o povo de coisas que Deus não nos ensinou e não nos mandatou para ensinar o povo. Também acontecia lá atrás. E depois nós nos desviamos daquilo que é a linha de conduta que o Senhor tem para o seu povo. Há um outro problema. E agora eu vou bater em mim próprio, está bem? Porque eu sou ancião da minha igreja. E na ausência do pastor, sou eu e os outros 4 que somos o pastor da igreja. O Senhor aponta o seguinte, força. Então me levantou o Espírito. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o Oriente, e ali estavam 25 homens que eram dos príncipes do povo, os líderes do povo. Filho do homem. Estes são os homens, os líderes da igreja, estes são os homens que pensam perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade. Quem está na função de liderança, tenha muito cuidado. Coisa terrível é perder a salvação. Coisa muito pior é contribuir para que os outros também a percam. E no tempo de Ezequiel, isso acontecia. Querem um exemplo? Quem é que de forma cobarde admitiu, autorizou e liderou a construção do bezerro de ouro? Era o homem que Deus escolheu para ser o sumo sacerdote. Pastores, anciãos, muita responsabilidade com aquilo que damos de alimento para com o povo. Porquê? Porque o Senhor pode nos apontar que ensinamos caminhos de
perversidade. Agora, para nós todos em conjunto, o que é que o Senhor profetiza e olha para a sua igreja e faz tremer o coração de Deus? Eu diria mais do que isso até. Rebenta o coração de Deus quando Ele olha para aquilo que acontece na sua igreja. Ezequiel, força. O Senhor está a apontar erros à sua igreja e vai dizer o seguinte: e serão assolados os vossos altares. Portanto, se serão assolados, é porque não servem para adorar o verdadeiro Deus. Quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos. Ezequiel 6,4. Vamos ler atentamente este texto. Quais são os erros que o Senhor está a apontar? Eles fazem adoração ao sol, porque têm imagens do sol. Sabem o que é os traspassados? É os mortos, os falecidos. Fazem culto aos mortos e usam ídolos. A casa de Israel. A casa de Israel faz adoração ao sol e faz culto aos mortos? Não. O irmão está a exagerar, não pode ser. Tem que haver aí qualquer coisa que nós não estamos a entender. O Senhor aponta o dedo à casa de Israel e diz que nós somos culpados daquilo que são os principais pecados da Igreja Romana, que é o culto ao sol e o culto aos mortos? Será? Agora vamos continuar a ler. Então me disse ao profeta: entra e vê as malignas abominações que eles fazem. Isto é no âmbito do santuário, do templo. Entra e vê as malignas abominações que eles fazem. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em redor. Ou seja, nós entramos na igreja e aqui nas paredes da igreja tem pinturas de animais que são os ídolos que são adorados dentro da igreja. Irmão, mas nós não temos isso. Irmãos, se calhar temos no nosso coração, que é pior ainda. E estes estavam pintados na parede. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, que eram os líderes, com Jazanias, que já mencionamos, estavam em pé diante das pinturas. Imaginem que têm aqui as pinturas. Estavam de pé diante das pinturas fazendo o quê? Tinham o seu incensário e subia uma espécie de nuvem de incenso. O fundo do incenso subir representa o quê? As orações. Então, dentro da igreja, estavam a orar diante de quem? Deus está a dizer isto ao profeta. Nem é a palavra do profeta. É a ordem que está a ser vinda do céu para o profeta. Faziam isto lá dentro? Irmãos, se nós víssemos isto aqui na nossa sala, o que é que nós fazíamos? Rasgávamos as vestes e ficávamos indignados, não é? Não precisam fazer isso, sabem porquê? Ora, coloca, companheiro. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor não abandonou a terra. Então ele disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações. Calma que ainda não é o pior. Calma que ainda existe pior do que isto. Ainda vais ver coisas piores. Não, não pode ser. Coisas piores do que ter ídolos dentro da igreja e fazer as nossas orações com o incensário a esses ídolos. Não pode ser uma coisa dessas. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por... Quem era Tammuz? Mas Tammuz já vinha desde o tempo de Noé, e havia aquela ideia que ele reencarnava em algumas figuras. Tammuz era um morto. As mulheres estão chorando por um morto. Não era um velório. Era um culto aos mortos. É melhor os irmãos sentarem melhor no banco. Culto aos mortos? Não tenho a certeza. Ora, continua, companheiro, vamos lá. E disse: viste isto? Tem calma, que ainda vais ver coisas mais abomináveis do que é. Orar aos ídolos na parede, fazer culto aos mortos, ainda há coisas piores do que isto. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. Isto tem que ser os sacerdotes. Entre o pórtico e o altar tem que ser os sacerdotes. Cerca de 25 homens estavam de costas para o templo. Nós, quando entramos, nós vamos de frente. Eles estavam de costas e com os rostos para o oriente,
E eles virados para o Oriente, o que é que fariam? E agora? E agora? Agora coloca a seguir. E ele me disse: viste, filho do homem, há porventura coisa mais leviana para a casa de Israel do que estas abominações? Agora sim, agora é que bateu no fundo. Não bateu no fundo quando oravam aos ídolos. Não bateu no fundo quando cultuavam os mortos. Mas adorar o sol? Sabem que no fundo ninguém adora o sol. O sol é a representação de alguém que se quer passar por Deus e quer ocupar o lugar de Deus. Agora a igreja bateu no fundo. Agora não pode ser mais. Agora está totalmente corrompida. Visto o que é que fazem? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me. Eles a chegar o ramo ao seu nariz. Sabem o que é esta expressão? A paciência e a misericórdia de Deus, falta só uma gotinha para transbordar o copo. Isso quer dizer: também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Sabem o que é isto? Nós clamamos e o Senhor não ouve. Isto é quando, teologicamente, é o que nós chamamos, acabou o tempo de graça. Porque depois de acabar o tempo de graça, o tempo da prova, quem mais terá a oportunidade de ser salvo? Ninguém. Então quando é que vão clamar ao Senhor? Tarde demais. Porquê? Irmãos, orar aos ídolos nas paredes, cultuar os mortos e adorar o sol, e só depois, tarde demais, é que se lembram de quê? De gritar e de clamar ao Senhor. Porquê é que não fizeram isso desde o princípio, em vez de fazer aqueles cultos idolátricos? Quais são os ídolos que nós temos hoje? Sabem qual era o ídolo que Abraão colocou à frente de Deus? Alguém tem coragem de dizer? Isaac. Abraão colocou Isaac à frente de Deus e Deus disse: não tereis outros deuses diante de mim, elimina o teu filho. Pela sua misericórdia eu estou convencido que Deus não vai pedir nada disto a nenhum de nós, pela sua misericórdia. Mas quais são os nossos ídolos? O que é que nós colocamos à frente? O que é mais importante para nós do que Deus? Até pode ser uma roupa, pode ser um carro, pode ser uma vaidade, pode ser a família, pode ser um entretenimento, pode ser tudo o que nós quisermos. E Deus está lá no fundo da fila. E depois nos lembramos dele quando as coisas correm mal, às vezes tarde demais. Nós não temos ídolos pintados aqui. Nós não fazemos culto aos mortos. Nós não nos curvamos diante do sol nascente voltado para o Oriente. Mas podemos fazer coisas que no nosso coração tiram o lugar de Deus e ocupam o trono da nossa vida. E o Senhor vem com a mesma linguagem, o Senhor vem com o mesmo discurso. Eu vou ser implacável com isso. Eu não vou tolerar isso por muito mais tempo. Não se esqueçam. Há sempre o quê? Há sempre um remanescente. A linguagem, ela é dura. Mas se nós entendermos a linguagem dura, nós percebemos a misericórdia e a graça do Senhor. Querem ver? Ora, coloca aí o texto. Foste como uma mulher adúltera que em lugar do seu marido recebe estranhos. Isto é também Ezequiel, o mesmo profeta. Sabem qual é a outra palavra para mulher adúltera na Bíblia? Meretriz ou prostituta. E agora vou explicar. O que é biblicamente uma meretriz? É uma mulher que tem vários maridos. Certo? Nós, igreja, ocupando a Santa Cidade, nós somos a esposa que vai casar com o Cordeiro, certo? Embora a esposa é a cidade, mas nós estamos lá dentro, certo? Então nós somos a esposa que vai casar com o Cordeiro, que é o marido. Já viram que esse marido que é Jesus, ele é sempre fiel à sua igreja? A sua igreja é sempre fiel ao seu marido? Então nós o que é que fizemos contra Cristo? Adulteramos. Nós nos prostituímos com outros deuses. O Evangelho, todo ele, é Deus a chamar o seu povo, sabem para quê? Para deixar de ser meretriz espiritual e para se tornar novamente virgem. O que é uma virgem? É uma mulher que não tem marido ainda. E depois, se ela quiser ser fiel ao seu marido, quantos é que ela tem? Um. Então o Senhor quer que a sua igreja seja virgem. Para quê? Para ter só um marido que é Ele próprio. Fiz-me entender? Então quando o Senhor olha para a sua igreja e chama de adúltera, Ele não está a condená-la às chamas do inferno. Ele está a dizer: eu quero tornar-te novamente virgem. Lembra-se da parábola?
Já agora vou tocar nesse assunto. Eu posso demorar mais 10 minutinhos, dá-me licença. Tenham misericórdia comigo, eu vou poupar-vos à tarde, está bem? Amém. Eu preciso da vossa misericórdia agora, conforme preciso da misericórdia de Deus também. Amém. Quantas virgens é que eram no total? 10. Quantas estavam prontas? Sim. Todas. E agora outra pergunta. Quantas é que adormeceram? Todas. Lembra-se daquele texto lá no princípio, que o Senhor dizia que pastores e membros estão todos a dormir? É verdade que 5 virgens estavam prontas e tinham Espírito Santo suficiente para aguardar a espera até ao fim. Mas no processo, quantas é que adormeceram? Então, quantas é que precisaram de acordar? Meus irmãos, quem é que aqui, neste aspecto, quem é que é melhor do que o outro? Quem é que é mais santo do que o outro? Nós estamos todos a dormir. Vamos admitir isso diante de Deus? Agora, quando acordarmos, será que temos azeite suficiente ou não? Olha, eu posso-vos garantir que hoje podem ter azeite suficiente, amém? Amém. Quando acabar o tempo da graça, já não posso garantir isso. Mas hoje podem ter. Então, quando nós lemos um texto com uma linguagem um bocadinho violenta, se nós quisermos desdobrar aquilo, isto é um apelo ao Senhor nos tornar novamente puros, novamente santos. É para isso que servem as mensagens duras e violentas da Sagrada Escritura. Olha, no caso de Davi resultou muito bem. Houve outros que nem tanto, mas no caso de Davi resultou muito bem. Aquela mensagem dura e violenta que ele recebeu ali do profeta Natan. Agora, eu disse lá no início e mostrei aos irmãos que sobra apenas um pequeno remanescente e desse remanescente um pequeno remanescente. Isto não é uma ideia exclusiva de Ezequiel, conforme nós vimos. Querem ver? Ora, coloca lá, companheiro. No livro de Isaías, diz que, ainda que o teu povo, ó Israel, não é os outros, é o povo de Deus, ainda que o teu povo seja como a areia do mar, quantos é que se vão converter? O resto. O que é o resto? É o remanescente, é o que sobra. Só um resto é que se vai converter. Para os outros, há uma destruição determinada, transborda de justiça. Porque nós nos demoramos no amor de Deus, mas a sua justiça é na mesma medida do seu amor. Olha, e agora? Agora vamos concentrar-nos no que interessa. Como é que eu posso fazer parte do resto? Como é que eu me posso converter? Irmãos, há esperança para todos. Se houve esperança para aquele bandido criminoso que estava pregado na cruz ao lado de Cristo, há esperança para todos. Amém? Amém. Então todos podem fazer parte do resto. Isaías sabia isso. Mas sabem quem mais sabia isso? Ora, vejam lá. Siga, próximo texto. Esperem aí. Pois, eu não tenho aqui. No livro de Romanos, esqueci-me de colocar o slide. No livro de Romanos, Paulo faz uma citação deste texto de Isaías. Então, tanto Isaías como Paulo sabiam isto. Dentro da casa de Israel será apurado apenas um resto, um remanescente. Ezequiel capítulo 9, voltando a Ezequiel. Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, casa de Deus, e marca com sinal nas testas os homens que suspiram e que gemem. Quem é que são os assinalados? Os que suspiram e que gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Agora vou parar aqui. Porque há pouco outro texto dizia que aqueles que sobram são os que gemem pelas suas iniquidades. E agora o texto acrescenta, não vai alterar, mas vai acrescentar, a dizer que eles suspiram e gemem pelas abominações que se cometem onde? Os assinalados não são aqueles que estão sempre prontos a apontar os defeitos todos que a igreja tem. Infelizmente temos muitos irmãos que se dedicam a esse ministério. Que as trevas os acompanhem. Agora o Senhor manda assinalar aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que fiquem tristes por causa dos problemas que acontecem na igreja. São esses que são os assinalados. Sabem o que quer dizer assinalar? Olhem, o que nós vimos na escola sabatina. No dia da saída, aliás, vamos ver na próxima semana. No dia da saída do Egito, houve uma marca, um sinal. Que foi nas ombreiras, certo? No final dos tempos, há ou não há um sinal? Sábado. O sábado do 7º dia. Deus assinala, e já agora, porquê é que assinala nas testas? Sabem que o diabo assinala na testa e no braço.
Na testa por convicção, por decisão. No braço por força. Obrigado. O Senhor não assinala ninguém no braço. O Senhor assinala na testa, na consciência, na convicção de cada um. E quem são que são assinalados? Aqueles que se esforçam pela igreja, os que choram pela igreja, os que lutam pela igreja, os que desempenham um ministério na igreja para tentar ajudá-la, para trazer mais gente, para partilhar com mais, aqueles que são mais missionários. Agora, vocês podem procurar de alto a baixo estudar a Escritura. Todos os escritos de Irmã White arranjem uma frase de que Deus vai assinalar aqueles que estão sempre preocupados em apontar os defeitos da igreja, dos irmãos, e se levantam a falar contra a igreja. Quando encontrarem, digam, é para eu ficar a saber. Percebem o comportamento que Deus pede àqueles que vão ser o seu remanescente? Àqueles que vão ser o seu resto? Percebem a responsabilidade individual de nos prepararmos para os últimos dias da história da Terra? E vejam que em tudo isto que eu disse, ninguém depende de ninguém. Podemos fazer isto sozinhos e com Deus. A igreja não faz, o pastor não faz, os irmãos... Não importa de nada. Todos conseguem fazer isto com Deus, nem que seja sozinhos. Olha, Elias era sozinho. Martinho Lutero era sozinho. E prevaleceram. Porquê? Estavam do lado certo. Com os seus erros, com os seus problemas, também os tinham, mas eles decidiram colocar-se do lado certo. Para concluir, os 10 minutos que eu pedi da vossa misericórdia, para efetuar a salvação de homens, é isto que Deus quer. Deus não quer condenar ninguém para o fogo, para o vento e para a espada. Isto é o que Deus quer. Efetuar a salvação de homens, Deus emprega diferentes instrumentos. Fala-lhes por meio da sua palavra e dos seus ministros. E aqui eu poderia colocar os profetas até. E porque eles também são ministros. E envia pelo Espírito Santo mensagens de advertência, de reprovação e de instrução. Quem é que aqui tem filhos? Já alguma vez tiveram necessidade de repreender o filho? Não, nunca aconteceu. Não! Porquê é que fazem isso? Porque querem castigar e querem que o filho seja punido? Ou porque querem que o filho retifique e corrija o seu comportamento? Acham que Deus vai fazer de maneira diferente? O Senhor manda mensagem de advertência, de reprovação e de instrução. Seguinte, por favor. Estes são os meios destinados a iluminar o entendimento do povo, revelar os seus deveres e pecados, as bênçãos que podem receber. É para despertar neles, estamos a dormir sim ou não? Sim. Para despertar neles o sentido ou o senso da necessidade espiritual, de modo que possam ir a Cristo. Você não vai rejeitar ninguém, enquanto há tempo. Já agora, eu a pergunta e a resposta também. Deus aceita toda a gente? Não. Deus recebe toda a gente? Sim. Porquê é que Deus não aceita toda a gente? O que é que diz a parábola? Havia as bodas, alguns não tinham a roupa, e o que é que foi? Fora. Mas Deus recebe toda a gente para os transformar, sim ou não? Amém. Sim. Perceberam a diferença? Portanto, todos podem ser acolhidos, todos podem ser recebidos. E já agora, isto começou logo cedo. Deus recebeu o culto de Caim e Abel, mas Deus aceitou o culto de Abel e não aceitou o culto de Caim. Sabem onde é que esta cerimónia aconteceu? Às portas do Éden, que ainda estava lá na terra. Então ele recebe toda a gente, mas não aceita toda a gente. Agora, todos aqueles que quiserem ir a ele serão recebidos e vão encontrar a graça de que necessitam. Contudo, muitos preferem seguir o próprio caminho em vez de seguir a Deus. Aí já é a escolha de cada um. Há uma senhora lá no norte que recebeu estudos bíblicos de um obreiro e no final, quando havia o apelo para o batismo, ela disse: olha, Senhor, eu percebi tudo aquilo que me disse, eu entendi tudo sobre a Sagrada Escritura, mas eu não quero ser salva. Foi a primeira vez que eu ouvi uma coisa destas. Eu não quero ser salva. Sabe o que é que o obreiro fez? Fechou a Bíblia e veio embora. Porquê? Porque Deus vai sempre respeitar a decisão de cada um. Então aqueles que querem seguir o seu caminho, o Senhor vai deixá-los. Não é essa a sua prioridade, não é essa a sua intenção. A sua intenção é esta: aqueles que quiserem ir a Cristo vão encontrar graça e vão acordar e vão receber azeite e vão ter a oportunidade, podem ter a certeza. Seguinte, a obra do Senhor é diligente e definida e está acima do engano e da hipocrisia. Seus verdadeiros pastores não enaltecerão nem exaltarão o homem.
Apresentar-se-ão perante o povo com um claro, assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Transmitirão a sua mensagem, quer os homens ouçam ou deixem de ouvir. Seguinte. Se os homens desprezam a palavra de Deus e confiam na opressão, na hipocrisia e no mundanismo, devem expor-lhes as advertências de Deus para que, se possível, este é que é o objetivo de Deus, sejam incitados ao arrependimento. Se forem demasiado altivos para se arrependerem e confessarem os seus pecados, volvendo-se para Deus, dando boa acolhida à sua salvação e buscando o seu favor, o Senhor retirará deles a luz e deixará que andem no caminho que escolheram. Isto dito de outra maneira, irmão, tu é que sabes. Tu é que escolhes. Eu não tenho nada a dizer acerca de se tu vais para o fogo, para o vento ou para a espada, ou se vais ser do remanescente. Eu não tenho opinião a dar sobre o assunto. A única coisa que eu posso fazer é trazer a mensagem de advertência que o Senhor traz para mim também. Agora tu é que escolhes a tua conduta, as tuas decisões, a guarda dos mandamentos, ou seguir o caminho da desgraça e do sono que nós andamos há muito tempo. Seguinte. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio. Sabem como é que Isaías se chama aos atos de destruição de Deus? É o ato estranho. Porque Deus não tem prazer, a sua natureza não é isso. A sua justiça o obriga. Mas a sua natureza qual é? Ele não tem prazer na morte do ímpio. O que é que ele tem prazer? O que é que Deus pede hoje de manhã, depois de ouvir uma mensagem dura de advertência? Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão vós morrerias? Por que razão irias para o fogo? Por que razão irias para a espada? No último momento de acerto de contas com o seu inimigo, o Senhor vai perguntar a Satanás: por que razão me roubaste os súbditos do meu reino? Sabem o que é que diz irmão White? Satanás não conseguirá apresentar uma resposta. Então, quando o Senhor te pergunta por que razão morrerias, alguém consegue apresentar uma resposta? Porque não há razão nenhuma. O pecado é inexplicável. Não há uma razão para a sua existência. Ninguém pode justificar a sua perdição. Mas o Senhor pode justificar a nossa salvação. Amém? Amém. Então, por que razão morrerias? Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Seguinte. Retirai-vos, não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela e purificai-vos. Assim diz o Senhor. Purificai-vos. Dito de outra maneira, voltai a tornar-vos virgens. O Senhor vem para casar com uma igreja pura, não com uma igreja corrompida. O Senhor vem para casar com a igreja de Apocalipse 12, não com a igreja de Apocalipse 17, que é a igreja cheia de imundícias. Agora tu é que escolhes. Agora tu é que decides. Será que eu quero ficar imundo ou será que eu quero ficar puro? Se eu quiser ficar puro, o que é que o Senhor pede de mim? O que é que eu tenho que mudar? Que escolhas diferentes é que eu tenho que fazer? Para quê? Primeiro para eu estar pronto. Depois para ajudar a minha igreja e para ajudar o mundo para quando o Senhor vier. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos proteja. Que mais um bocadinho o Senhor estenda a sua misericórdia que nós não merecemos, para que possamos ter ainda mais uma oportunidade para estar de pé quando o Senhor vier. Amém.